Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu geralmente comento aqui no canal de que morar no exterior nem sempre são mil maravilhas e que várias coisas negativas acontecem e que a gente precisa entender que elas vão acontecer para que a gente não se frustre totalmente com essa decisão e que, obviamente, a gente tem que conseguir ver o lado bom e o lado positivo das coisas. E é justamente por conta disso que hoje eu decidi contar para vocês uma historinha de algo que aconteceu no ano passado que resume bastante vários dos problemas que a gente enfrenta quando a gente se muda de país, principalmente vinculado com moradia, com alugar apartamento, e sobre o dia que o teto da casa em que eu morava com a Bruna Pias caiu. Então eu vou contar esse rolê para vocês. Mas antes disso eu já peço para vocês, por favor, se inscrevam aqui embaixo e ativem as notificações e deixem sugestões de vídeos. Como vocês sabem, eu estou morando em Portugal, tem um vídeo aqui em cima falando sobre o lado bom de se morar em Portugal. Assistam ele também depois aqui do final do vídeo, é só clicar no izinho que aparece aqui em cima. E me sigam nas redes sociais que sempre aparecem aqui também, porque lá eu tenho comentado também várias coisinhas que têm acontecido aqui em Portugal. E esse vídeo é simplesmente um reforço da promessa que eu fiz pra vocês no ano passado, de que não é porque eu tô em Portugal que eu não vou falar mais sobre a Argentina. Ok? Beleza, vamos lá. Como vocês sabem, eu me mudei para Concepción del Uruguai no ano passado, porque teve todo aquele rolê sobre transferência de faculdade, porque eu precisava tentar recomeçar, enfim, né, as matérias que eu queria cursar, enfim. Me mudei para Concepción del Uruguai, que é uma cidadezinha no interior da Argentina, que tem uns 80 mil habitantes, e quando a gente se muda para o interior da Argentina, acredito que em vários lugares do Brasil também seja meio complicado também, as coisas são um pouco antiquadas, né? Na Argentina, particularmente em Concepción del Uruguai, algumas coisas funcionam meio que nos anos 90 ainda. Isso porque inicialmente foi muito difícil de encontrar um lugar para morar, e acredito que isso aconteça com todo mundo quando muda de país, para qualquer país que seja. A gente chegou na cidade de Concepción del Uruguai, a gente alugou o Airbnb por 3 dias na expectativa, pobres e inocentes, achando de que a gente ia conseguir encontrar um apartamento ou uma casa para alugar nesse período. Como eu falei, pobres e inocentes, né? Porque a gente teve que procurar outro lugar para morar, mais barato, por mais alguns dias enquanto a gente vasculhava. E aí vocês vão ver que muitas vezes acontece de que as coisas que estão nas plataformas digitais, nos sites das imobiliárias, nos grupos de Facebook, no WhatsApp, não condizem muito bem com a realidade, porque a gente tentava entrar em contato com as imobiliárias, as pessoas que alugam, e nunca tinha resposta. Até que, em um certo momento, né, para resumir, a gente conseguiu, foi direto na imobiliária e eu fui muito direto com a própria imobiliária, porque eu sabia já estava entendendo qual era a lógica da cidade de que é muito difícil de se alugar apartamento quando você é estrangeiro, obviamente, porque a gente não tem fiador, a gente não tem um crédito financeiro, né, um histórico financeiro que comprove de que a gente não vai dar o calote na imobiliária, totalmente compreensível. Então eu já cheguei na imobiliária dizendo de que a gente pagava com antecedência vários meses de aluguel para que justamente mostrasse um pouquinho de, né, um primeiro passo nosso para mostrar que a gente era confiável. Então, começou por ali, porque aí ele ofereceu pra gente uma casa, a gente foi visitar a casa realmente era muito bacana, era uma casa de 3 quartos, ficava assim a uns 500 metros da faculdade, numa região bastante tranquila da cidade, que tinha sido reformada há pouco tempo, em teoria, que tinha garagem, tinha um quintal bastante grande atrás. Assim, a casa, se não houvesse o problema a futuro, era uma casa muito boa, muito próxima da faculdade e muito barata, né? Porque isso é uma questão que a gente vê, quando a gente vai morar mais pro interior, mais baratos os imóveis ficam. Ok, sentamos para negociar a questão do valor, chegamos lá e eles pediram pra gente inicialmente acho que 7 meses antecipados, mas não era que tipo a gente pagava 7 meses e ficava 7 meses sem pagar, não. Aquele era um cheque calção, digamos, que a gente dava para a imobiliária e que depois eles devolviam. Aí beleza, a gente passou esse período, pagou esse valor, deu um jeito lá de conseguir o dinheiro, chegou na casa, todo mundo muito feliz, porque era uma casa como a gente queria, mais ou menos, né? Ou seja, ia suprir todas as nossas necessidades. O fato dela ter sido reformada há pouco tempo era algo que, né, nos chamava atenção. Mas, logo que a gente entrou, o cara da imobiliária, que também era o dono do imóvel, ele falou pra gente, olha, tem aqui essa torneira que vocês precisam pelo menos uma vez por semana ligar para que molhe o fundamento da casa, porque o solo de Concepción del Uruguai é muito arenoso e pode ser que vocês notem aí algumas movimentações, umas coisas assim. E aí, depois de uns dias, a gente conversando com os vizinhos, descobriu que, na verdade, aquela casa meio que afunda. E beleza, passou o tempo, a gente achou que, na verdade, tinha alguma movimentação, mas que era mais uma questão de do cara tentando dar um susto na gente, né, para que a gente mantivesse as coisas bonitinho, tudo bem organizadinho. Ok.
Passaram algumas semanas, a Bruna levou as coisas dela para Concepción del Uruguai, porque ela estava em Rosário. Eu levei as minhas coisas que já estavam dentro do carro, na verdade, do Brasil para lá. E estávamos felizes e contentes. A gente começou a montar a casa do jeito que a gente queria, né? Tava ela, o Leon, eu e o Nicoló, que vocês já viram aqui no canal há um tempo atrás. E beleza, a gente começou a organizar tudo bonitinho. Um pouco depois disso, as aulas tinham começado, tava todo mundo feliz, mas algumas semanas depois foi decretado estado de emergência por conta da pandemia. A Bruna e o Leão acabaram voltando pro Brasil e eu fiquei um tempo a mais em Concepción, porque, né, aquela querida ilusão de que ia durar pouco o confinamento. Enfim, ficamos lá e com o tempo, como a gente ficou muito mais tempo dentro de casa, porque não podia sair, a gente começou a notar que a casa começava a rachar. E aí vem o segundo ponto, né? Porque o primeiro ponto desses perrenguezinhos aí é conseguir encontrar um imóvel e conseguir negociar. O segundo é quando acontecem problemas na casa. O que acontece? A gente notou algumas imperfeições na casa, de que a casa começou a demonstrar algumas rachaduras, de que deu um probleminha na água. E aí foi quando eu notei grande problema. Porque aí eu subi em cima da laje da casa, porque a laje não tinha telhado, se eu tiver foto da casa, eu boto aqui. Ela tinha uma laje em cima. Pra ver a questão da caixa d'água, que eu tava com problema, e eu vi que tinha uma baita de uma rachadura em cima da casa. Falei, tem um problema aí. Tirei fotos e mandei pro dono da imobiliária, vulgo também, dono da casa. Ele falou, não, isso é normal, a casa ela move um pouco, mas a casa não vai cair, não tem problema. Assim que tudo isso passar, a gente chama um pedreiro pra arrumar pra vocês. Falei, show, beleza. Só que com o passar das semanas, a gente começou a notar, e conversando com os vizinhos novamente, de que chegou um ponto de que aquela casa ficou tão fechada por tanto tempo que ela tinha meio que afundado de um lado e do outro ficado em pé e meio que reconstruíram a casa depois daquilo. E aí, com o passar das semanas, dos dias, melhor dizendo, porque nem foram nem semanas, as rachaduras começaram a aparecer dentro de casa também. E a gente mantendo o rolê lá de ligar água para molhar debaixo o tempo todo. Entramos em contato novamente com o proprietário, ele falou, não, obrigado por avisar, mas agora não tem como mandar um pedreiro e tudo mais. Chegou a um ponto, sem brincadeira, tinha rachaduras na casa que entrava um dedo dentro da rachadura. Mas beleza, o que acontece? Como o negócio não progredia para o retorno da presencialidade nas aulas e tudo mais, a gente estava numa conexão de internet muito ruim, que é um outro problema, mas né, pormenor aqui, que talvez se vocês quiserem mais tretas dessa casa, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu decidi voltar para o Brasil com o Nicoló, que morava com a gente também. E aí eu falei com o proprietário da casa, eu falei, olha, por conta da pandemia nesse momento, a gente vai deixar a casa fechada, continuaremos pagando o aluguel. E aí foi mais um outro porém, né? Porque na Argentina é muito difícil de você conseguir lidar, pelo menos nas cidades do interior, com proprietários de casa e imobiliária para você fazer o pagamento do aluguel de uma maneira diferente, que não seja com dinheiro na mão. O que acontece? Estávamos lá e eu falei para ele, olha, a gente vai para o Brasil, por conta da pandemia, não tem motivo pra gente ficar aqui, e eu quero ver contigo para poder fazer depósitos na tua conta com o valor do aluguel. O dinheiro ele ia estar recebendo de qualquer forma. Falou, não, porque não dá, porque isso, porque aquilo outro. Falei, olha, é o jeito que a gente tem para te oferecer. Primeiro, porque a gente está em confinamento, não pode sair para ir nos bancos para sacar dinheiro. Segundo, a gente está indo pro Brasil, porque eu já pedi autorização pro consulado. Aí, conseguimos lá falar com o cara, beleza. O que acontece? Organizamos tudo, e aí ele falou, mas tem que ligar a água da casa de manhã cedo, uma vez por semana, não sei o quê. Eu falei, olha, eu posso deixar a chave com algum conhecido meu, ele vem aqui de vez em quando e faz. Ele falou, não, deixa que eu faço. Aí, beleza, a gente deixou uma das chaves do portão, né, do portão da garagem da casa, e ele ia lá uma vez a cada tantos dias, ligava, deixava 2, 3 horas, molhava o fundamento, todo o esquema que ele tinha dito. Beleza. Algumas semanas depois disso, acho que foi lá por maio, a Bruna e o Leon conseguiram voltar para a Argentina, conseguiram atravessar a fronteira, e quando chegaram lá, encontraram a casa nesse estado que vocês estão vendo nas fotos. Eu encontrei as fotos, né? Talvez eu estou apontando à toa. E aí eu vou deixar agora ela falar como foi a reação dela quando ela entrou. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna e eu vim aqui a convite do William para contar um pouco do perrengue que a gente passou numa casa que a gente morava junto, depois que eu voltei de uma viagem no meio de uma quarentena e o teto tinha desabado. Bom, a gente morou um tempo juntos no começo de 2020, ali logo quando começou a pandemia, fomos para o Brasil e quando a gente voltou na metade do ano, mais ou menos, a casa estava inclinada assim para o lado.
Acho que aconteceram algumas coisas na fundação da casa, ela começou a virar assim por falta de água embaixo do terreno, não sei exatamente o que foi que aconteceu. Só sei que a gente tinha chegado de uma viagem de aproximadamente 1 dia e meio, quase 2 dias, e o teto de concreto tinha caído em cima da minha cama, exatamente onde eu durmo. Então, assim, se eu tivesse em casa, talvez teria sido uma tragédia. E a gente teve que se mudar sem poder sair de casa, porque a gente estava fazendo quarentena obrigatória. Então pegaram todas as nossas coisas da casa, jogaram em cima de um esses caminhões que fazem... como é que chama? Esqueci o nome. Que leva carro quando estragou? Isso aí. Jogaram todas as nossas coisas, estragaram nossa geladeira, a gente teve que deixar a nossa cama lá. Voltamos para Rosário sem a nossa cama, fizemos quarentena num lugar horrível. Enfim, foi isso que aconteceu. Um dos perrengues que a gente passou aqui morando fora e nessa ida e vinda de ficar mudando de apartamento. Então é isso, beijo. Algo que a Bruna não comentou agora há pouco foi que, obviamente, como a gente já tinha notificado o proprietário, e por isso que eu faço o vídeo agora para vocês, de que qualquer coisa que aconteça no imóvel que vocês estejam morando, sempre notifiquem e tenham isso guardado em algum lugar, seja por e-mail, pelo WhatsApp, mas nunca excluam isso, sempre façam backup das coisas. Porque se caso der algum problema como foi esse, vocês têm como recorrer de alguma forma. A gente já tinha notificado o problema da casa, a gente já tinha notificado várias vezes esse problema das rachaduras, e obviamente chegou a um ponto crítico em que o teto caiu, né? Não caiu o tijolo, mas caiu tipo, todo o concreto que tinha no teto e poderia ter causado alguma lesão para alguma pessoa, sendo que a gente já tinha notificado. E aí, por conta disso, o proprietário aí ele ficou com um na mão, né? E ele pagou para a Bruna mal e porcamente um lugar para ela ficar por alguns dias, devolveu toda a grana para a gente com respeito àqueles 5 meses que eu falei no início, que é algo que, se não acontece nada grave, é difícil deles devolverem esse calção. E claramente, algo muito importante, o proprietário não queria em nenhum momento que a gente fizesse nenhum tipo de denúncia com respeito ao sinistro que tinha acontecido na casa, né? As quedas, os problemas que aconteceram dentro da casa. E no final das contas, não é que a casa afundou mesmo? De um lado, ela... Assim, se você for para Concepción del Uruguay e ver essa casa, não alugue, tá? Assim, porque a casa ela é realmente muito boa, o projeto da casa é maravilhoso. O problema é que ela afunda. Ela afunda de um lado por algum problema do solo lá em Concepción. Fiz esse vídeo aqui contando uma baita de uma anedota para vocês, mas justamente para que vocês vejam de que algumas coisas podem acontecer e de que algumas coisas vocês têm que fazer para se precaver. Primeiro deles, o que é? É você poder ir, se mudar de país, independente para onde for, com uma planificação financeira, sabendo de que no início você vai gastar muito mais, como foi o nosso caso. A gente pagou 5 meses de aluguel adiantado, mais um mês que a gente estava entrando, sendo que esses 5 meses, ou 6, enfim, a gente só veria de novo no final do contrato. Ponto número 2. Tudo e qualquer coisa que aconteça, nem que seja um vazamento de uma gota num cano do quintal, ou, sei lá, da área de lavação do apartamento, notifiquem o proprietário, notifiquem a imobiliária. Ah, mas isso não sei o que. Notifica. Porque se caso houver alguma coisa que aconteça de pior a futuro, de que estoure o cano, de que não sei o que, para que a imobiliária ou o proprietário não te diga, ah, mas por que você não me avisou antes? Para que você tenha, por mais que seja aquela gotinha de água que esteja caindo, por mais que seja um piso que descolou, notifiquem. E entendam de que esses problemas podem acontecer. Não quero também com esse vídeo fazer com que vocês entendam de que morar em Concepción del Uruguay para fazer faculdade lá na Universidade Nacional de Entre Rios, na UNER, de que não vale a pena. Não, porque isso foi uma particularidade que aconteceu comigo, com a Bruna Pias, com o Leão e com o Nicoló. Mas que pode acontecer com outras pessoas, não exatamente isso, mas esses pequenos pormenores e que causam um pouquinho de trauma, podem acontecer. A cidade é maravilhosa, vale muito a pena morar lá, é muito econômico, é muito tranquilo, muito seguro, a universidade é muito boa, mas esse não é o ponto que eu quero focar aqui, é focar justamente no fato de que a gente não pode colocar na nossa cabeça de que tudo vai ser um mar de rosas, de que tudo vai ser maravilhoso. Sim, esse deve ser o nosso foco inicial, de que as coisas vão correr bem e de que lá você vai conseguir concretizar todos os planos que você tenha. Mas a gente tem que ter assim, um fundinho, um pezinho atrás, para entender que algumas coisinhas elas vão acontecer, podem acontecer, talvez não, talvez sim,
e que a gente tem que estar preparado para elas. E para isso, né, é melhor a gente estar se assegurando de mais do que de menos. Também não é para virar um perseguido da vida que acha que tudo de ruim vai acontecer. Mas sabe ter o equilíbrio ali, né? De não ser um que acha que tá no mundo da lua, jogando flores para cima e que tudo vai ser um grande conto de fadas, mas também não é um caos total. Ok? Se caso vocês gostaram dessa pequena anedota e querem compartilhar a de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo lendo, se caso vocês mandarem algumas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, se inscrevam, ativem as notificações e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau!